Deus pela vida de cada um de vocês. J'aimerais louer la vie de chacun d'entre vous à Dieu. A vocês que estão aqui presentes e a todos que nos acompanham por essa transmissão. Muito bom alcançar aonde você estiver agora. À vous qui êtes ici présents et à ceux qui nous regardent à travers le direct sur YouTube, c'est très bon de t'avoir ici parmi nous. A presença de vocês aqui é muito importante. Votre présence ici est très importante. Muito obrigado por ter atendido convite. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Do seu amigo. De la part de ton ami. E com um coração muito generoso. Et d'avoir avec un cœur généreux. Você decidiu vir. Tu t'es décidé à venir. E aqui você está. Et ici tu te trouves. Deus está falando com você e vai continuar falando. Dieu te parle et il continuera à te parler. O Espírito Santo é que te trouxe. C'est l'Esprit Saint qui t'a amené. Que te conduziu. T'a conduit. A esse lugar. À cet endroit. Eu compartilho agora com vocês uma palavra. Et j'aimerais partager avec vous ici maintenant une parole. Essa palavra se baseia em João, capítulo 3 e o versículo 16. Qui a sa base en Jean, chapitre 3, verset 16. O que vamos abordar na direção e orientação do Espírito Santo. Ce que nous aborderons avec l'orientation de l'Esprit Saint. É sobre a graça que não desiste. C'est par rapport à une grâce qui n'abandonne jamais. O versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Et le verset 16 dit: parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent jamais, ne meurent jamais, mais aient la vie éternelle. Oremos. Senhor, muito obrigado. Prions. Seigneur, merci beaucoup. Por estarmos aqui. D'être ici. Por essa oportunidade. Pour cette opportunité. Eu peço a tua ajuda. Je demande a tua direção. Ta direction. A tua orientação. Ton orientation. Amigo, companheiro. Ami, compagnon. Inseparável. Inséparable. Espírito Santo. Esprit Saint. Nos direcione. Directionne-nous. Fale. Parle. Segundo a tua vontade. Segundo o teu propósito. Selon ton porque propos. tudo é para a tua glória. Car tout est pour ta A gloire. obra é tua. L'œuvre est à toi. E estamos na tua dependência. Et nous dépendons de toi. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Deus nunca desiste de você. Dieu ne t'abandonne jamais. Ele te ama tanto. Il t'aime tellement. Mas tanto. Mais tellement. Você precisa ter um pouco dessa noção, o quanto Deus te ama. Tu dois avoir un petit peu de notion de combien Dieu t'aime. Eu ouvi isso um dia. Estava em Goiânia. J'ai entendu cela un jour, j'étais à Goiânia. E uma senhora dentro de um coletivo. Et une dame dans un bus. Um dos momentos mais difíceis que eu estava atravessando naquele momento. Un des moments les plus difficiles que je traversais. Deus levanta uma senhora dentro de um coletivo. Dieu fait qu'une dame se lève dans un bus public. E ela vai aonde eu estava. Et elle va en ma direction. Olha para mim. Elle me regarde. E diz: jovem. Et elle dit: jeune. Deus te ama. Dieu t'aime. E Ele te ama muito. Et il t'aime beaucoup. Muito mais do que você pensa. Bien plus que tu ne le penses. Muito mais do que você imagina. Bien plus que tu n'imagines. Ele te ama. Il t'aime. Naquele momento era o que eu estava precisando ouvir. À ce moment-là, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Meu coração se alegrou. Et mon cœur s'est mis en joie. Não contive as lágrimas. Je n'ai pas retenu mes larmes. E eu, na verdade, eu senti o amor de Deus por mim. Et véritablement, j'ai senti l'amour de Dieu pour moi. E quando nós falamos da graça, Et quand nous parlons de grâce, nós estamos falando do amor. c'est d'amour que nous parlons. Do amor de Deus. De l'amour de Dieu. Esse amor de Deus que salva. Cet amour qui sauve as pessoas. Les gens. E essas pessoas é conduzidas a Ele. Et ces personnes sont conduites à lui. Graça. La grâce. É a soma das bênçãos. C'est l'addition des bénédictions. Que uma pessoa sem merecer recebe de Deus. Qu'une personne qui ne mérite pas reçoit de Dieu. Isso é graça. C'est ça la grâce. Ele nos ama. Il nous aime. Mesmo não merecendo. Même quand nous ne le méritons pas. Mesmo com as nossas falhas. Même quand nous commettons des erreurs. Mesmo com os nossos erros. Même avec nos erreurs. Ele nos ama. Il nous aime. Porque a sua graça nos alcança. Car sa grâce nous touche. Não importa o que você fez. Peu importe ce que tu as fait. O amor de Deus continua o mesmo. L'amour de Dieu continue le même. Deus continua te amando do mesmo jeito. Dieu continue à t'aimer de la même façon. Deus continua te amando da mesma maneira. Dieu continue à t'aimer de la même manière. Porque você é especial para Deus. Car tu es spécial pour Dieu. E o amor de Deus é incomparável. Et son amour est incomparable. Martinho Lutero,
Martin Luther. ele expressou uma frase muito forte. Il a exprimé une phrase très forte. Ele disse assim: se alguém batesse no meu coração e dissesse: quem mora aqui? Il a dit, si quelqu'un frappait à la porte de mon cœur et demandait qui habite ici, Eu responderia: não é Lutero, je répondrais, ce n'est pas Luther, mas sim é o Senhor Jesus. mais oui, c'est le Seigneur Jésus. É isso que é importante nós refletirmos aqui. Voici ce qui est important à la réflexion. O seu coração Ton cœur é morada do Senhor. est l'habitation du Seigneur. Se alguém bater a porta do teu coração Si quelqu'un frappe à la porte de ton cœur e dizer: quem mora aqui? et qu'il demande qui habite ici, Você vai dizer: é Jesus. tu diras, c'est Jésus. Essa graça, esse amor de Deus te alcança. Cette grâce, cet amour de Dieu, elle t'atteint. Para nós compreendermos Pour que nous comprenions o quanto nós precisamos de ser alcançados. pour combien nous avons besoin d'être atteints, d'être touchés. Cada um de nós aqui Chacun d'entre nous ici, precisamos ser alcançados. il faut que nous soyons touchés. Precisamos ser salvos. Nous devons avoir le salut. Por que precisamos ser salvos? Et pourquoi avoir besoin de ce salut? Porque somos pecadores, Car nous sommes des pécheurs, condenados condamnés à morte à la mort espiritual. spirituelle. Porque todos pecaram. Car tous ont péché. E pecado Et le péché, é a falta de conformidade com a lei de Deus. c'est le manque de conformité à la loi de Dieu. É um estado, disposição ou conduta. C'est un état d'exposition ou de conduite. Pecado Le péché, não é apenas matar, roubar, mentir, ce n'est pas seulement tuer, voler, Prostituir. mentir, se prostituer. qualquer transgressão, N'importe quelle transgression, ação action, ou disposição ou conduta, disposition ou conduite, seja num grau maior ou menor, qu'elle soit d'un degré grand ou petit, diante de Deus é pecado. devant Dieu, c'est un Então péché. todos pecaram Donc tous ont péché. e todos necessitam Et tous ont besoin da glória de Deus, de la gloire de Dieu, do perdão de Deus, du pardon de Dieu, do amor de Deus. de l'amour de Dieu. Romanos 3,10 En Romains 3,10 diz que não há um justo, nenhum sequer. dit qu'il n'y a pas de juste, Todos nós necessitamos da graça de Deus. pas un seul, tous nécessitons de la grâce de Dieu. Todos nós necessitamos. Car tous ont péché E carecem et da glória de Deus. ont été dévêtus de la gloire de Dieu. O pecado, Le péché ele colocou o homem debaixo de uma condenação. a mis l'homme sous une condamnation. E essa condenação é a condenação proveniente do pecado. Et cette condamnation, c'est une condamnation qui vient du péché. Isso gera morte. Cela gère la mort. E essa morte ela é física. Cela génère la mort et Essa cette mort est morte physique. é espiritual. Cette mort est spirituelle. E Romanos 6:23 En Romains 6, 23, diz: porque o salário do pecado é a morte. dit le salaire du péché, c'est la mort. O salário Le salaire, aqui é uma recompensa. ici, c'est une récompense. E a recompensa do pecado Et la récompense pour le péché, é a morte espiritual. c'est une mort spirituelle. Agora, a vida eterna Mais la vie éternelle, é viver eternamente com Deus, c'est vivre éternellement avec Dieu. num reino celestial. Dans le royaume célestial, Nós cremos, nous croyons, através da graça, à travers la grâce, do amor, de l'amour, que nós vamos viver que nous vivrons essa vida eterna. cette vie éternelle. Agora, a morte eterna Mais la mort éternelle, é viver eternamente c'est vivre éternellement separado de Deus, séparé de Dieu, distante de Deus, distant de Dieu, afastado de Deus. éloigné de Dieu. Isso é para a eternidade. Et cela pour l'éternité. Então hoje Donc aujourd'hui, nós temos uma oportunidade nous avons une opportunité para entender de comprendre por que precisamos de ser salvos. pourquoi nous avons besoin Porque d'avoir le somos salut. pecadores. Car nous sommes pécheurs. Porque há uma eternidade. Car il y a une E éternité. essa eternidade, Et cette éternité, eu posso decidir je peux me décider a viver à la vivre com Deus avec Dieu ou viver ou la vivre sem Deus. sans Dieu. Romanos 5:18. Romains 5, 18. Pois assim como por um só a ofensa veio e o juízo sobre todos os homens para condenação. Car pour un seul est venue l'offense et le jugement
sur tous les hommes pour la condamnation. Preste atenção, o texto diz: o juízo veio sobre todos os homens. Faites attention, le texte dit le jugement est venu sur tous Vamos les hommes. atentar para isso aqui. Nous devons être O attentifs à cela. juízo veio sobre todos os homens. Le jugement est venu sur tous les hommes. Por que sobre todos os homens? Et pourquoi sur tous les hommes? Romanos 3:23 explica por quê. Romains 3:23 l'explique. Pois todos pecaram Car tous ont péché e carecem et sont dévêtus da glória de de Deus. la gloire de Dieu. Aqui está a resposta. Voilà la réponse. Porque todos pecaram. Car tous ont péché. Ninguém está isento. Personne n'est pas fautif. Somos pecadores. Nous sommes pécheurs. Precisamos de um Salvador. Nous avons besoin d'un sauveur. Eu preciso entender. Je dois le comprendre. Eu preciso de ser salvo. J'ai besoin d'être sauvé. Jesus, ele é a solução. Jésus est la solution. Porque Jesus, ele morreu para ser o nosso Salvador. Car il est mort pour être notre sauveur. Deus amou Dieu a aimé o mundo le monde de uma forma extraordinária. d'une manière extraordinaire. Que ele deu o seu filho, Qu'il a donné o fils, seu unigênito filho, son fils unique, para nos libertar. pour nous libérer. Libertar quem? Libérer qui? Nós, que estávamos perdidos, Nous étions perdus, sem esperança, sans espoir, sem paz, sans paix, condenação eterna. condamnation éternelle. Iríamos viver uma vida eterna sem Deus. Nous allions vivre une vie éternelle sans Mas Dieu. Deus nos ama. Mais il nous a aimés. Ele decide nos amar. Il a décidé de nous aimer. Um amor incomparável. Un amour incomparable. Um amor incondicional. Un amour inconditionnel. Porque Deus, ele não desiste de mim. Car Dieu ne m'abandonne pas. Ele não desiste de você. Il ne t'abandonne pas. Quantas vezes Combien de fois você tentou fugir, as-tu essayé de t'enfuir? tentou se esconder Tu as tenté de te cacher de um lado para o outro, d'un côté et de l'autre. e Deus olha para você Et Dieu te regarde e diz: et il dit, eu te vejo, je te vois, eu te enxergo, je te regarde, eu te amo. je t'aime. Aonde você vai? Où vas-tu? Para onde você vai correr? Où vas-tu courir? Como se escapar dos meus olhos? Comment peux-tu t'enfuir de mes yeux? Você não entende que eu te amo? Tu ne comprends pas que je t'aime? Você não entende que eu paguei um preço por você? Ne comprends-tu pas que j'ai E payé un por prix que, pour que toi? você está correndo de mim? Et pourquoi cours-tu de moi? E por que você tenta ir de um lado para o outro? Pourquoi essaies-tu d'aller d'un côté et de l'autre? Não tem saída. Il n'y a pas de sortie. Você está num beco sem saída. Tu es dans une rue sans sortie. Não tem como você fugir de Deus. Tu ne sais pas t'enfuir A de Dieu. graça, ela te alcança. La grâce t'atteint. A graça La não graça- desiste de você. Elle ne t'abandonne pas. Ele te ama. Il t'aime. Ele te enxerga. Il te voit. Ele olha para você. Il te regarde. E ele diz: Et il te dit, eu te amo. je t'aime. Você é meu filho. Tu es mon fils. Jesus Jésus, é o nosso Salvador. c'est notre sauveur. Todos nós. Nous tous. Eu estou dizendo todos nós. Je dis bien nous tous. Eu estou dizendo toda a humanidade Je parle bien de toute l'humanité. estava condenada Était condamnée a uma eternidade à une éternité sem Deus. sans Dieu. O amor de Deus pelo homem L'amour de Dieu pour l'homme é tão grande est si grand que ele nos deu Jesus, qu'il nous a donné o Jésus, seu filho, son fils, para livrar-nos da condenação eterna. pour nous enlever la condamnation éternelle. Você consegue entender Peux-tu comprendre ça? que Deus nos amou, Que Dieu a tant aimé le monde que ele deu o seu filho qu'il a donné son fils para nos libertar de uma condenação que já havia contra nós. pour nous libérer d'une condamnation qui existait déjà contre nous. Não havia saída, não Não havia- havia esperança. Il n'y avait pas de sortie, pas d'espoir. Mas Deus nos amou. Mais Dieu nous a aimés. Ele nos enviou Jesus. Il nous a envoyé Jésus. E João 3,16. Jean 3,16. Porque Deus amou Car Dieu a aimé o mundo le monde de tal maneira d'une telle façon que deu seu Filho unigênito qu'il a donné son Fils para que unique todo pour que tout celui o que nele crê qui croit en lui não pereça, ne périsse jamais, mas ne tenha meure vida jamais, eterna. mais la vie éternelle. Deus amou a todos. Dieu a aimé tout le monde. Deus amou a nação brasileira. Dieu a aimé la nation Deus brésilienne. amou a nação belga. Il a aimé la nation belge. Deus amou todas as nações. Il a aimé toutes les O nations. mundo Le monde é alcançado a été atteint pelo amor de Deus.
par l'amour de Dieu. Não há ninguém perdido aos olhos de Deus. Il n'y a aucun O perdu pour les yeux de sentimento de Dieu. Deus Le sentiment é de que Dieu, ninguém se perca, c'est que personne ne se mas que perde, todos se salvem, mais que tous soient que sauvés, todos entendam este amor, mais que tous comprennent cet que amour, todos compreendam que é filho de Deus qu'ils comprennent tous qu'ils sont e fils que de Dieu precisam abrir teu coração, et qu'ils ont besoin d'ouvrir leur cœur entender este amor. et comprendre cet amour. Romanos 5:8. Romains 5:8. Mas Deus, o nosso Deus, Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mais Dieu Não tem nenhum prouve, justo aqui não. mais Dieu prouve son amour pour nous alors que Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Il n'y a aucun innocent ici. Nós temos aqui uma expressão viva, clara e objetiva Il y a ici une expression vive, claire et objective do amor de Deus. de l'amour de Dieu. Essa expressão do amor de Deus Cette expression de l'amour de Dieu, é Jesus. c'est Jésus. Romanos 5:18. Romains 5:18. Pois assim, como por um só veio a ofensa, o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Car par un seul homme est venue l'offense pour le jugement sur tous les hommes pour la condamnation. Comme cela, un acte de justice est venu la grâce sur tous les hommes pour la justification de la vie. Jesus morreu para ser o nosso Salvador. Jésus est mort pour être notre 1 sauveur. Pedro 3:18. 1 Pierre 3:18. Porque Car também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. Car Christ est mort une seule fois pour les péchés, un juste pour un injuste, pour nous conduire à Dieu. Então, através disso, nós conhecemos o amor de Cristo. Donc à travers cela, nous connaissons l'amour de Christ. E esse amor de Cristo, Ele deu a sua vida por nós. Et l'amour de Christ, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. 1 Coríntios 15:3. 1 Corinthiens 15:3. Depois o versículo 4. Et après le verset 4. 1 Coríntios 15. 1 Corinthiens. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Car tout d'abord, je vous ai donné que Christ est rendu pour tous les hommes et qu'il a été, enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Nós entendemos aqui Nous comprenons ici o nosso Cristo, notre Christ, o nosso Salvador, notre o Sauveur, nosso Redentor, notre Rédempteur morreu est mort para nos salvar. pour nous sauver. Mas ele não está mais naquela sepultura. Mais il n'est plus dans sa tombe. A Bíblia diz, as Escrituras afirmam La Bible dit, les Écritures que ao l'affirment, terceiro dia qu'au troisième jour, ele ressuscitou. il a ressuscité. Você consegue entender isso? Peux-tu comprendre ça? Nós não estamos adorando um Cristo morto. Nous n'adorons pas un Christ qui est mort. Não estamos diante de uma escultura celebrando um Cristo morto. Nous ne sommes pas devant une sculpture et célébrons pas un Christ mort. Nós estamos diante de um Cristo ressuscitado. Nous sommes devant un Christ ressuscité. Ele morreu, Il est mort, mas ao terceiro dia mais au troisième jour, ele ressuscitou. il a ressuscité. Ele vive. Il vit. Ele vive Il vit para toda a eternidade. éternellement. Se eu entendo Se que je comprends. preciso de ser salvo, Si je comprends que j'ai besoin du salut, se Jesus morreu si para Jésus est ser o mort, nosso Salvador, si Jésus est mort pour être notre sauveur, o que eu preciso fazer Qu'ai-je para besoin de receber faire? esta salvação? qu'ai-je besoin de faire pour recevoir ce salut? Arrependimento. La repentance. Arrependimento. La repentance. Decisão Une de décision mudança total de atitude de vida, de changement de conduite totale em que a pessoa, por ação divina, dans laquelle la personne, par une action divine, ela é levada a reconhecer o seu pecado est amenée à reconnaître son e a péché sentir tristeza por ele, et à se sentir triste pour ce péché, decidindo abandonar en décidant d'abandonner tudo aquilo, tout, baseando agora a sua confiança en basant sa confiance em Deus. en Dieu.
que perdoa. qui pardonne. Então, arrependimento. Donc la repentance. Entenda que arrependimento é uma decisão. Il faut que tu comprennes que la repentance est une décision. O plano da salvação é perfeito. Le plan du salut est parfait. Você não vai ser alcançado pelas suas obras, Tu ne seras pas atteint à cause de tes œuvres, pela sua bondade, à cause de ta bonté, por aquilo que você faz de bom. parce que tu fais de bon. Você pode ser a melhor pessoa. Tu peux être la meilleure personne. Você pode ser um Cornélio, Tu peux être un Cornélio. que tem um registro bíblico que fala que ele era um homem bom de coração. Et il y a un commentariste biblique qui dit qu'il est un homme de bonne action. Mas ele precisava de se arrepender. Mais il avait besoin de repentance. Ele precisava de conhecer o Salvador. Il devait connaître le Ele Rédempteur. precisava de entregar sua vida para Cristo. Il devait rendre sa vie à Christ. Assim, da mesma maneira, Comme ça, de la même se você manière. nunca tomou uma decisão Si tu n'as jamais pris la de décision entregar sua vida para Jesus, de donner ta vie à Jésus, você precisa reconhecer tu dois reconnaître que Ele é o seu Salvador. qu'il est ton sauveur. Você é um pecador. Tu es un Ele é o pécheur. Salvador. Il est le E que você sauveur. precisa de arrepender, Et tu as besoin de te repentir reconhecendo Ele en le reconnaissant como o único e suficiente Salvador da sua vida. comme seul et suffisant sauveur de ta vie. 2 Pedro 3:9. 2 Pierre 3,9. Se eu sou pecador, eu preciso de um Salvador. Si je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. 2 Pedro 3:9. 2 Pierre 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Le Seigneur ne retarde pas sa promesse, même si certains l'ont tardivement, il est bon avec nous, et il ne veut pas que certains se perdent, sinon que tous viennent à se repentir. Entenda a dimensão desse versículo. Il faut que tu comprennes la dimension de ce verset. Aqui demonstra claramente Voici qui a démontré o clairement sentimento de Deus le sentiment de Dieu por toda a humanidade. pour toute l'humanité. O sentimento de Deus é que ninguém se perca. La volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde. O inferno não foi feito para o homem. L'enfer n'a pas été fait pour O l'homme. inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Il a été fait pour le diable et ses O anges. céu sim foi feito para o homem. Le paradis a été fait Morar, pour l'homme, habitar eternamente com Deus. pour qu'il y habite éternellement avec Dieu. Então o sentimento não é mandamento, porque se fosse mandamento, todos teriam que ser salvos. Aqui é o sentimento, é o desejo, é a vontade de Deus. Donc la volonté, ce n'est pas un commandement. Si c'était un commandement, tous auraient atteint cela. Mais c'est un sentiment, une volonté de Dieu. A vontade de Deus é que você volte para Ele. La volonté de Dieu, c'est que tu te A retournes vers vontade lui. de Deus é que você se arrependa. C'est que tu te repentisses. Para isso, tem que ter arrependimento. Et pour cela, il faut que tu te E repentes. arrependimento é uma decisão sua. Et la repentance, c'est une décision à toi. Deus já fez tudo em Cristo em seu favor. Dieu a déjà tout fait en Christ A en ta faveur. salvação é graça de Deus. Le salut est la grâce de Dieu. Reconheça essa graça. Il faut que tu reconnaisses cette grâce. Reconheça esse Senhor. Reconnaisse ce Seigneur. Reconheça esse Salvador. Reconnaisse ce Sauveur. Mediante a sua decisão. Par ta décision, De hoje você dizer. qu'aujourd'hui tu dises, De hoje você declarar. qu'aujourd'hui tu déclares, Eu quero o Senhor na minha vida. je veux le Seigneur Jésus dans ma vie. Ajuda do Espírito Santo. L'aide de l'Esprit Saint. Ele está e ele vai continuar te ajudando. Et il continuera à t'aider. E você vai sentir nojo Et tu sentiras de la haine pela vida errada que você estava vivendo até então. pour la vie d'erreur que tu vivais avant. Você vai olhar as práticas cotidianas. Tu regarderas tes pratiques quotidiennes E você vai dizer, isso não é mais para mim. et tu diras, ce n'est plus pour moi. Eu não quero mais isso para minha vida. Je ne veux plus cela pour ma vie. Eu não quero mais viver essa miséria de vida. Je ne veux plus vivre cette misérable vie. Eu não quero mais viver aprofundado nessa podridão de pecado. Je ne veux plus vivre enseveli sous ce péché. Eu quero uma mudança na minha vida. Je veux du changement dans Eu ma quero vie. viver diferente. Je veux vivre Não quero différemment. ser mais essa pessoa. Je ne veux plus être cette personne. Decisão. La décision, É você que vai decidir. c'est toi qui vas décider. O Espírito Santo fala ao teu coração. L'Esprit Saint parle dans Ele ton cœur. bate a porta do teu Il coração. frappe à la porte de ton Você cœur. precisa abrir. Tu as besoin A de l'ouvrir. decisão é sua. La décision Ele vai t'appartient. entrar. Il va entrer. E a partir de hoje, Et à partir você d'aujourd'hui, vai dizer: tu diras, quem mora nesta casa celui qui habite dans cette é maison, o Espírito Santo, c'est l'Esprit Saint, é Deus, c'est Dieu, é Jesus. c'est Jésus. Porque ele vai tornar habitante na sua casa. Car il deviendra un habitant dans Essa ta casa é maison. a sua vida. Cette maison, c'est Sua ta vie. vida vai ser mudada. Ta vie sera changée. Tudo vai ser transformado. Tout sera transformé. Porque você decide
Car tu décides que Jesus vai entrar que Jésus entrera e que ele vai fazer morada no seu coração. et qu'il fera une habitation dans ton cœur. Arrependimento. La repentance. E depois é necessário que haja fé. Et ensuite, il faut la foi. A salvação ela é um presente de Deus para nós. Le salut est un don de Dieu pour nous. Se é um presente de Deus, por que não aceitar esse presente? Si c'est un cadeau de la part de Dieu, pourquoi ne l'acceptons-nous pas? O que temos que fazer para receber esse presente? Et que faire pour recevoir ce cadeau? Pela fé. Par la foi. Você tem que ter arrependimento Il faut que tu te e repentisses fé. et que tu aies la foi. Romanos 2:8. Romains 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Car par, Isto não vem de vós, é dom de Deus. car par la grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. João 3:18. Jean 3, 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então você crê no plano e no propósito de Deus através da fé. Acredite no plano de Deus da salvação para a sua vida. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. O arrependimento e a fé são necessários La repentance et la foi sont nécessaires para que a pessoa possa receber a salvação. pour que la personne puisse recevoir le salut. Marcos 1:15, Marc 1, 15. palavra de Jesus. Parole de Jésus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Le temps est déjà accompli Arrependimento e fé. et le royaume de Dieu est proche. Arrependez Repentez-vous et croyez et à crée. l'évangile. Repentir et croire. Arrependimento e fé. La repentance et la foi. Arrependimento La repentance. para você reconhecer que é pecador Tu dois reconnaître que tu es un pécheur e que precisa de Deus. et que tu as besoin de Dieu. Você só vai reconhecer que você precisa de um Salvador Tu ne vas se você reconnaître, reconhecer que é pecador. tu ne vas reconnaître que tu as besoin d'un sauveur que si tu reconnais que tu es un pécheur. Se você reconhecer que é pecador, falho, cheio de erros e que você precisa de um Salvador, Si tu reconnais que tu es un pécheur plein d'erreurs et plein de défauts et que tu as besoin d'un sauveur, esse é o caminho do arrependimento. voilà le chemin de la repentance. A fé, para acreditar que a obra de Jesus Cristo foi completa La foi, c'est pour croire que l'œuvre de Jésus-Christ a été complète para o perdão dos nossos pecados. pour le pardon de nos péchés. Uma única vez. Une seule fois. Não precisa mais de animais ser sacrificados no altar. O sangue dele já foi derramado para nos salvar. Pas besoin de sacrifice d'animaux sur l'autel, son sang est déjà versé pour nous. E mediante o arrependimento e a confiança que temos no sacrifício de Jesus, Et par la repentance et la confiance que nous avons au sacrifice de Jésus, nós entendemos que fomos perdoados. nous comprenons que nous avons été pardonnés. Atos 20, 21, Acte Paulo 20, 21. testificando tanto a judeus como gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento e fé. En le déclarant aussi bien aux Juifs comme aux Grecs, la conversion à Dieu par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, la repentance et la foi. Eu vou partir aqui para uma conclusão. Je vais partir vers la conclusion. E diante disso aqui, Et devant cela, você precisa entender tu dois comprendre e receber et recevoir a salvação. le salut. É presente. C'est un E esse cadeau. presente está sendo oferecido para você. C'est un cadeau et un cadeau qui t'est offert. Receba esse presente de Deus, Reçois ce cadeau de Dieu, a salvação. le salut. Romanos 10, 9. Romains 10, 9. A saber-se, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. En sachant que si par ta bouche tu confesses le Seigneur Jésus et qu'en ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romanos 10, 13. Romains 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Car celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Romanos 10, 10. Romains 10, 10.
Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Vu que avec ton cœur, si tu crois en la justice et qu'avec ta bouche, tu fais confession pour le salut. Receba hoje a salvação. Reçois aujourd'hui le salut. Receba hoje o presente de Deus para a sua vida. Reçois ce cadeau de Dieu pour ta vie. Você vai receber a melhor coisa que tem nessa vida, Tu recevras la meilleure chose que tu puisses recevoir dans cette vie. que é a vida eterna. C'est la vie éternelle. O ato de receber Jesus como Senhor e Salvador. L'acte de recevoir Jésus comme ton sauveur. Isso nos dá a garantia de vida eterna. Cela nous donne la garantie de vie éternelle. E quem nos garante isso é a palavra de Deus. Et ce qui nous garantit cela, c'est la parole de Dieu. João 3,36. Jean 3, 36. Porque quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Celui qui croit aura la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais verra la haine de Dieu sur lui qui est permanente. João 5,24. Jean 5, 24. Em verdade vos digo, quem crê na minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vraiment, vraiment, je vous le déclare, celui qui croit en moi ne mourra pas, mais passe de la mort à la vie. Deus é fiel. Dieu est fidèle. E a sua palavra é fiel. Et sa parole est fidèle. João 6,47. Jean 6, 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Vraiment, vraiment, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Com base e fundamentos na palavra de Deus, Avec la base et les fondements de la parole de Dieu, nós podemos ter certeza da nossa salvação, nous pouvons avoir la certitude de notre salut, pois Deus prometeu, car Dieu l'a promis. e o que fez a promessa é fiel para cumprir. Et celui qui a promis est fidèle pour João l'accomplir. 10, 27 e 28. Jean 10, 27 et 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Mes brebis connaissent ma voix et je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne devront jamais mourir, et personne ne les arrachera de mes mains. Temos pela fé Nous avons par la foi a certeza la certitude da salvação. du salut. Deus já nos deu a vida eterna. Dieu nous a déjà donné la vie éternelle. 1 João 5, versículo 11 a 13. 1 Jean 5, versets 11 à 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho, Jesus. Quem tem o Filho, quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Et le témoignage est le suivant: celui qui croit au Fils aura la vie éternelle, celui qui ne croit pas sera condamné. Et cette chose, le suivant, o seguinte, depois, 12. isso, o 12, desculpa. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils, de Dieu n'a pas la vie. Ces choses je vous l'écris pour que vous sachiez qu'en ayant la vie éternelle et pour que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Romanos 6, 23. Romains 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Car le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Christ Jésus, notre Seigneur. É muito interessante Voilà quelque chose de nós très intéressant refletirmos à réfléchir. que a graça, ela não desiste. Que la grâce n'abandonne pas. E diante disso nós compreendemos, Et voilà pourquoi nous comprenons. precisamos de ser salvos. Nous avons besoin du salut. Jesus morreu
Jésus est para mort nos salvar. pour nous sauver. O que temos que receber? Que devons-nous recevoir? O que temos que fazer para receber essa salvação? Ou mieux, que devons-nous faire pour recevoir ce salut? Arrependimento e fé. Repentance et foi. Receba a salvação. Reçois le salut. Você ganhou a vida eterna. Tu as eu la vie éternelle. E o que você precisa fazer agora? Et que dois-tu faire maintenant? Você precisa afirmar a sua posição em Cristo. Tu dois affirmer ta position en Aqui Christ. está a decisão que você precisa tomar hoje. Voilà la décision que tu dois prendre aujourd'hui. Afirmar a sua posição em Cristo. Affirmer ta position Eu en não estou Christ. dizendo aqui para você afirmar a sua posição como um mero religioso, Je ne te dis pas d'affirmer ta position comme un religieux, com uma placa denominacional. avec une plaque, une dénomination. Não, é afirmar a sua posição em Cristo, em Jesus. Non, c'est affirmer ta position en Christ, en Jésus. Porque você entende que o amor de Deus te alcançou, a graça te alcançou. Car tu comprends que l'amour de Dieu t'a touché, la E grâce Deus t'a te atteint. amou tanto, Et Dieu t'a tant aimé, tant, que Ele deu o seu Filho qu'il t'a donné son Fils para te salvar. pour que tu aies le salut. Eu quero te convidar para ficar de pé agora. por J'aimerais favor. t'inviter à te Todos. mettre debout maintenant. Precisamos afirmar Nous avons besoin d'affirmer a nossa posição em Cristo. notre position en Christ. E essa posição em Cristo é entender: Et cette position en Christ, c'est comprendre a minha vida agora é de Deus. ma vie en Christ. Jesus é o meu Salvador. Jésus est mon sauveur. Estou livre de toda condenação. Foram perdoados. Tous mes péchés ont été pardonnés. Agora eu sou filho de Deus. Maintenant, je suis le Fils de Dieu. Eu tomo posse agora pela fé Je prends possession par la foi da vida eterna. de la vie éternelle. Deus te trouxe aqui hoje. Dieu t'a amené ici aujourd'hui. O Espírito Santo te conduziu a este lugar L'Esprit Saint t'a conduit à ce lieu para você entender pour que tu comprennes que você é filho que tu es le Fils. e como filho Et comme Fils, você precisa estar perto do seu pai. tu as besoin d'être proche de ton Père. É tempo de você voltar, Il est temps que tu reviennes, de você retornar. que tu retournes. A decisão de ir La décision d'aller não foi do pai. n'a pas été celle Ele du Père. respeitou a sua decisão. Il a respecté ta Você décision. decidiu ir embora. Tu as décidé de t'en Você aller. decidiu se afastar. Tu as décidé de Você t'éloigner. decidiu se distanciar. Tu as décidé Foi d'aller uma loin. decisão sua. C'était ta Foi décision. uma posição sua. C'était ta position. O pai mesmo não querendo que isso acontecesse, Même si le Père ne voulait pas que cela ele arrive, deu liberdade para você. il t'a donné la liberté. E você decidiu. Et tu t'es décidé. Quanto tempo se passou? Combien de temps s'est-il Quantas passé? coisas têm acontecido na sua vida? Combien de choses se sont passées dans ta vie? E você vê que não dá. Et tu vois que ça ne va pas. Você sente necessidade. Tu sens le besoin. Você sente vontade. Tu sens l'envie. Você sente desejo Tu sens le de désir retornar à comunhão, de revenir à la ao communion, relacionamento à une relation com o seu pai, avec ton Père, com o seu Deus, avec ton Dieu, com o seu Senhor. avec ton Seigneur. É tempo. Il est temps. Você precisa retornar aos caminhos do Senhor. Tu dois retourner au O chemin du Seigneur. mundo é passageiro. Le monde est O passager. mundo é ilusão. Le monde est une Tudo illusion. passa. Tout Com as passe. suas concupiscências. Avec ses envies. Tudo passa. Tout passe. Tudo lá é ilusório. Tout cela est É illusion. engano. C'est une É illusion. falsidade. C'est la É fausseté. mentira. C'est un Isso mensonge. não pode continuar te prendendo mais. Cela ne peut plus te É o t'emprisonner. tempo de você refletir. Il est temps que tu É o réfléchisses. tempo de você voltar para si Il faut que tu e reviennes dizer vers para toi. você mesmo, Et que tu te dises à em toi-même. uma conversa com você mesmo, Que tu te parles à eu toi-même. preciso mudar a minha vida. J'ai besoin de changer Eu ma vie. preciso ter um direcionamento diferente na minha vida. J'ai besoin de prendre une direction Hoje é o différente. dans dia. ma vie. Voilà le jour. Hoje é o momento Aujourd'hui, c'est de le moment você declarar, que tu déclares, de você profetizar. que tu prophétises. Eu quero Deus. Je veux Dieu. Eu quero mudança. Je veux des Eu changements. quero que a minha vida seja Je transformada. veux que ma vie soit Talvez você transformée. já teve uma experiência Peut-être tu as déjà eu une e você expérience se afastou et tu t'es éloigné e você precisa hoje voltar. et tu dois revenir en Talvez arrière. você nunca teve essa decisão. Peut-être tu n'as jamais pris cette décision. Você participa dos cultos. Tu participes des cultes. Você vem à igreja. Tu viens à l'église. Você se sente um religioso. Tu te sens religieux. Mas você ainda não decidiu Mais tu ne t'es pas décidé encore. a sua vida
ta vie, sendo entregue para Jesus. qu'elle soit rendue Não à é o Jésus. fato de você vir à igreja, Ce n'est pas le fait que tu viennes à de l'église, você participar das reuniões. que tu participes des réunions. Você precisa ter certeza Tu dois avoir la certitude da sua salvação, de ton salut que você vai morar uma eternidade com Cristo, et que tu habiteras que éternellement a sua avec Christ vida eterna é com Deus, et que ta vie éternelle est avec porque Dieu. esta vida, Car cette ela vie, vai passar. elle passera. Essa vida é um sopro, Cette vie est un essa souffle. vida é momentânea, Elle est éphémère. tudo passa muito rápido, Tout passe très vite. tudo acaba muito rápido. Tout se termine très vite. Nós temos pessoas queridas ao nosso lado, Nous avons des gens chéris mas à daqui nos a côtés. pouco elas não estão mais ao nosso Mais lado, bientôt, elles ne sont plus à nos porque côtés. tudo tem um fim. Car tout est Esta fin. vida acaba, Cette vie tudo se aqui termine. passa, Tout passe. mas a nossa salvação, Mais notre a salut, nossa comunhão com Deus, notre communion ela avec é Dieu, eterna. elle est E eu te éternelle. pergunto, Et je te demande, aonde você vai morar a sua eternidade? où habiteras-tu É pendant com l'éternité? Deus ou é afastado de Deus? Avec Dieu ou Há éloigné de somente Dieu? essas duas Il n'y a que opções. ces deux Eu options. espero que você decida J'espère que tu te que você décides quer morar, et que tu veux você habiter, quer viver a sua que eternidade. tu veux vivre ton éternité Deus. avec Dieu. Para isso, Et pour cela, você precisa declarar tu as besoin de déclarer Jesus Cristo Jésus-Christ como seu único comme ton seul e suficiente Salvador. et suffisant Não sauveur. simplesmente Salvador, Pas seulement mas sauveur, também Senhor. mais aussi Seigneur. Porque como Senhor, Mais comme Seigneur, eu não vivo mais. je ne vis plus. A minha vida já está na mão dele. Ma vie lui appartient Quem vai déjà. direcionar, Celui qui va me quem vai diriger, guiar celui qui va os me meus guider, passos mes pas. é Ele. C'est lui, Porque Ele é o meu Senhor. car il est mon Seigneur. Eu quero estar debaixo da autoridade dele. Je veux être sous son Eu quero estar autorité. debaixo da direção dele. Je veux être sous sa Chega direction. C'est de assez. viver a sua vida conforme a sua própria vontade. C'en est assez de vivre ta vie conformément à tes volontés. Tudo tem dado errado. Tout va mal. Tudo tem ido de mal a pior. Tout est allé de travers. Porque a decisão tem sido segundo a tua vontade. Car tu t'es décidé selon ta volonté. Você tem se achado tudo da sua própria vida. Tu penses que ta vie t'appartient. Tudo tem ido de mal a pior. Tout est allé de pire en pire. Mas Jesus é o seu Senhor. Mais Jésus est ton Seigneur. E como Jesus, o seu Senhor, Et Jésus étant ton Seigneur, Ele vai direcionar os seus passos. il va guider tes pas. Ele vai guiar a sua vida. Il va guider ta vie. Ele vai direcionar você. Il va te É o directionner. tempo, é o momento, C'est temps, il é est a temps, il est moment. oportunidade C'est l'opportunité de você entregar tudo para Jesus. que tu rendes tout cela à Dieu. Dizer, Senhor, a minha vida é tua. Et dire, Seigneur, ma vie t'appartient. Chega de sofrer. C'en est fini de la Chega de bater a cabeça. J'en ai assez de cette tête. Chega de correr para um lado para o outro. J'en ai assez de courir d'un Você côté de pode ir l'autre. para onde você quiser. Tu peux aller où tu veux. Você pode ir de norte. Tu peux aller au Você nord. pode ir para o sul. Tu peux aller au sud. Você pode ir para os quatro cantos deste Tu mundo. peux aller sur les quatre coins de la terre. Sem Jesus não dá. Sans Jésus, A pas moyen. sua alegria, Ta joie, a sua esperança, ton espoir, a sua paz, ta paix, a solução para a tua vida la solution pour ta vie, está em Jesus. elle est en Jésus. Se o Espírito de Deus está falando no teu Et si coração l'Esprit Saint parle à e ton você cœur, quer entregar totalmente para Ele a sua vida, et que tu veux rendre totalement ta vie reconhecendo en reconnaissant que você é falho, que tu as fait des que erreurs, você errou, mas que você está disposto a viver diferente. mais tu es disposé à vivre différemment. Ele quer te abraçar. Il veut t'embrasser. Hoje é o tempo de você voltar. Se você sente no teu coração o desejo de voltar, eu queria que você desse um passo à frente aqui, diante desse altar. Si tu sens dans ton cœur que tu veux retourner, je te demande de venir ici devant l'autel. Diante de um direcionamento do Espírito Santo. Par une direction de l'Esprit Saint. Uma decisão sua. Une décision qui t'appartient. Algo que Deus está falando com você. Quelque chose que Dieu te dit à toi. Volte hoje. Reviens aujourd'hui. Dê um passo hoje. Fais ton premier pas. Toma uma decisão agora. Prends cette décision. Dê um passo onde você está. Venha aqui diante desse altar. Donne ton premier pas, toi ou là où tu es. Direcionado pelo Espírito de Deus. Directionné par l'Esprit de Dieu. Você entende Tu comprends que da forma que está não dá. que comme tu vas, ça ne va É pas. o tempo de você ter uma mudança de vida. Il E faut hoje que é o tu aies dia. un changement. Et ce, Hoje é o voici le momento. jour. Hoje Voici é a le moment. oportunidade. Por favor, eu te aguardo aqui. Voici l'opportunité. Je Eu te t'attends. espero aqui. Je t'attends ici. É hoje. Voilà É le hoje o jour. momento. C'est le É moment. hoje a oportunidade. O dia é hoje. O momento é hoje. É Voilà agora. l'opportunité. O amanhã não pertence. O amanhã Demain vai ne mudar. t'appartient pas. Senhor, nós estamos aqui intercedendo por essas vidas. Nous voici en intercession pour ces vies. Na medida que nós oramos daqui. Par le moyen de E eu notre prière peço a ici. todos que intercedam junto conosco Eu agora. É demando um a momento todos de d'interceder batalha. avec Nós moi. estamos aqui em uma guerra Nous espiritual. sommes ici en bataille, en guerre spirituelle.
pelo Espírito Santo, tocados pela presença de Deus, touchés par l'Esprit Saint et par la présence de Dieu. vem aqui. Venez, Eu preciso orar com você. j'ai besoin de prier pour toi. Senhor, tudo está diante de ti. Seigneur, tout est devant toi. Tudo está diante da tua presença. Voilà tout en ta présence. Hoje é um dia especial. C'est un jour spécial. Esse momento é muito precioso. C'est un moment très précieux. Tem vidas aqui, Il y a des vies ici Senhor, que precisa hoje qui ont besoin tomar uma decisão. de prendre une décision. E por mais difícil que seja essa decisão, Pai, Et si dure soit-elle, ela é necessária, elle est nécessaire. ela é precisa. Il faut qu'elle soit Oh meu faite. Deus, Mon Dieu, tenha liberdade agora nesse coração. et la liberté maintenant dans Tenha ce cœur. liberdade agora nessa vida, Senhor. Tu as la liberté dans cette vie, Que Seigneur. toda barreira seja quebrada. Que toute barrière soit brisée. Que tudo caia por terra agora. Que tout tombe par terre E maintenant. que esta vida sinta, Pai, do Teu Espírito Santo. Que cette vie puisse sentir ton Esprit Saint. Essa necessidade Cette de nécessité retornar, de revenir, de voltar para os Teus caminhos. de retourner dans tes chemins. Ainda por um instante eu aguardo você. Encore pendant un moment, je te garde. Não quero ser insistente. Je ne veux pas être insistant. A palavra foi liberada. La parole a été libérée. A ação é do Espírito Santo. L'action appartient à l'Esprit Saint. Mas se há essa necessidade hoje de você retornar, de você acertar sua vida com Deus, de você consertar sua comunhão com Ele, Et de te hoje é o mettre droit momento devant Dieu. Voilà le que moment Deus preparou para você. que Dieu t'a préparé. É isso mesmo, é movido pelo Espírito Santo, não é forçado não. Touché par Deixa o l'Esprit Saint. Espírito Santo continuar trabalhando aí. Tem mais gente, tem mais Laissons pessoas. l'Esprit Saint travailler. Il y a encore d'autres personnes. Você precisa ter convicção e certeza da salvação. Tu as besoin d'avoir la conviction et la certitude du salut. Muito bem. Très bien. Pode continuar vindo, tem mais pessoas ainda. Vous pouvez continuer à venir. Il y a encore d'autres personnes. Estamos falando de uma vida eterna. Não estamos falando de uma vida passageira. Essa vida aqui é passageira. O que te aguarda é uma eternidade. Ce qui t'attend, c'est l'éternité. Espírito Santo de Deus. Esprit Saint de Dieu. 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 Tenha liberdade nesta casa. Tu es libre dans cette maison. Tenha liberdade neste lugar. Tu es libre en ces lieux. Você está há muitos anos dentro da igreja, mas você não tem certeza da sua salvação. Ça fait des années que tu participes à l'église, mais tu n'as pas la certitude du salut. Não é o fato de estar, Ce n'est pas é le o fait fato de ter certeza Ce n'est pas le fait que d'être ici, mesmo mais d'avoir la pecador, certitude. que mesmo cheio de erros, Quand même plein d'erreurs, même o pécheur. amor, a misericórdia, a graça te alcança. L'amour et le merci de Dieu t'atteint. Por que eu aguardo ainda? Pourquoi est-ce que j'attends encore? Porque eu acredito que tem alguém ainda Je crois qu'il y a encore que está quelqu'un. com o teu coração queimando tanto, mas tanto, Mais tellement, não resista. ne résiste pas. Deus está falando com você. Dieu te parle. O Espírito Santo está comunicando no teu coração. L'Esprit Saint communique dans ton cœur. Continue orando, Deus está fazendo obras extraordinárias aqui. Continue à prier, Dieu fait des œuvres Momento de restauração. Olha só. Pode continuar trazendo, pode vir. Vous pouvez venir, il y en a encore.
Isso aqui é muito sério, gente. C'est très sérieux ceci. Essa vida vai passar, tudo aqui vai passar. Cette vie que nous vivons A pergunta é: aonde você vai morar a sua eternidade? La question est la suivante, où passeras-tu O l'éternité? sentimento e a vontade de Deus Le sentiment et la é que volonté você de Dieu, esteja com Ele. c'est que tu sois avec lui. Agora a decisão é tua. Maintenant la décision O t'appartient. Espírito Santo já está falando com você. L'Esprit Saint te parle Agora déjà. esse dia é com você. É com você. Você está nesta aqui ainda. Eu quero orar ainda com vocês. Eu sei que ainda tem pessoas aí que estão com o coração ardendo. Je sens encore qu'il y a des personnes avec le cœur ouvert. Nós vamos ministrar aqui sobre vocês. Là où tu te trouves, Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. gloire à Dieu. Muito obrigado. Merci beaucoup. Como é bom ver a ação do Espírito Santo, né? Comme il est bon de voir l'action de l'Esprit Saint. Como é bom ver pessoas sendo restauradas e curadas. Pode sentar. Comme il est bon d'avoir des personnes restaurées et guéries. Vous pouvez vous asseoir. Deus te abençoe pela sensibilidade do seu coração. Que Dieu te bénisse pour la sensibilité de ton cœur. Por você atentar para Pour a que tu voz sois de Deus. attentif, d'être attentif à la voix de Dieu.